Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha a cara que ele fez, já dizia tudo. Quando contei que tinha engravidado, eu olhei para o seu semblante e pensei que ele tivesse ficado chocado. Até porque é uma notícia que não se recebe todo dia. De repente, por causa da surpresa, tudo aconteceu tão rápido. Na verdade, nem eu mesmo esperava. A gente se descuidou e acabou rolando. Além de contar, também lhe mostrei o exame que tinha feito no postinho, para não haver dúvida. Ele ficou segurando aquele pedaço de papel assim durante um tempão. Olhava para o papel, olhava para mim, olhava para o papel de novo. Sabe quando a pessoa custa assimilar? Mas não dizia uma só palavra. Comecei a ficar assustado. Agora, ficou bem evidente que ele não tinha gostado. Imagine como que eu me senti olhando a reação que ele teve, ou por outra, a falta de reação. Estávamos saindo há menos de 4 meses. A gente morava no mesmo bairro, já nos conhecíamos assim de vista antes de nos aproximarmos. Foi na fila do caixa do mercado que a gente conversou pela primeira vez. Eu nunca podia imaginar que daquela conversa pudesse acontecer tudo o que aconteceu e em tão pouco tempo. Ele foi atendido primeiro, foi embora e eu pensei que, sei lá, até comecei a pensar em outra coisa. Paguei a minha continha, peguei a sacolinha do mercado, só que quando saí, ele estava me esperando na saída do mercado. Claro que a princípio, eu não adivinhei que era por isso que ele estava ali. Mas aí ele sorriu. E olha, foi uma surpresa tão agradável. Ele estava me esperando. Porque quando me viu saindo, ele se aproximou, sorrindo. E confessou que estava me esperando para a gente conversar. De qualquer maneira, eu fiquei ali meio impactado e perguntando, será que ele está querendo me paquerar? Lembro que ele estava de carro e depois de uns 4, 5 minutos de conversa, ele me convidou para a gente tomar um refrigerante em algum outro lugar ali. E eu acabei aceitando, até porque, repito, já o conhecia de vista. Sabia que ele morava ali perto. A verdade é que desde aquele primeiro momento, ali na fila do mercado, o nosso contato foi o melhor possível. Tanto que trocamos nosso primeiro beijo já naquele mesmo dia. E depois passamos a trocar mensagens. Foi desse modo que começamos a nos relacionar. Começo banal, começo assim bem comum. E a verdade é que ele não precisou se esforçar muito para me conquistar. Pensei que ele também estivesse apaixonado. Até porque me tratou tão bem desde o começo. Assim, de um jeito tão carinhoso. O fato é que desde o comecinho, a gente não se cuidou quando fazia amor. Ele às vezes usava camisinha, outras vezes não. Eu também não tomava comprimido. Até porque a pílula mexia com o meu equilíbrio hormonal. Fazia mal. Na verdade, usavam os métodos assim, nada confiáveis. E no fim, acabou rolando aquilo que rolou. A gente brincou com o perigo. Essa é que é a grande verdade. Repito, 4 meses juntos, nem isso. E o que não podia acontecer, ou pelo menos não devia, aconteceu. Só que agora não adiantava fazer cara feia e se arrepender. Não tinha como voltar atrás. No entanto, apesar de ter reagido mal no começo, sei lá,
Eu achei que, com o tempo, ele acabaria aceitando. Só que depois de ficar calado daquele jeito, assim, durante bastante tempo, olhando aquele papel, olhando para a minha cara, ele começou a me culpar. A dizer que eu é que tinha sido a responsável por ter engravidado, não tinha me cuidado. Chegou a insinuar, inclusive, que eu tinha feito aquilo de propósito. Eu deixei ele esgotar o cabedal dele de xingamentos e não disse uma palavra. Fiquei só escutando. Até que no fim, ele não teve alternativa a não ser aceitar a situação. Eu morava com a minha mãe e a minha irmã caçula. Nosso pai já tinha falecido. E quando dei a notícia em casa, minha mãe também ficou muito apreensiva. Até porque mãe é mãe, né? Mas ela ficou até mais assustada do que eu imaginava. Isso não podia ter acontecido, Cris. Como que você vai fazer agora? Esse rapaz, será que ele vai assumir? Claro que vai, mãe. Até parece que o Emerson vai tirar o corpo fora. Ele não é desse tipo não, viu? Olha, eu falei aquilo tentando demonstrar segurança, mas quer saber? Por conta da reação que ele teve, até eu não acreditava 100% nisso. Os pais dele também ficaram surpresos. Acharam que a gente tinha se precipitado. E chamaram a nossa atenção. Que a gente devia ter esse cuidado. Mas enfim, não adiantava fazer cara feia. Resultado, depois de um tempo, resolvemos que íamos morar juntos ali mesmo, na casa dos pais dele. O quarto de solteiro do Emerson era grande, de modo que dava para a gente se ajeitar, pelo menos no começo. Até a gente ter condições de ter o nosso próprio canto. Olha, a verdade é que apesar de ter concordado com tudo, não sei explicar, mas eu senti que ele não estava feliz. Parecia estar fazendo aquilo só por obrigação, mas contra a sua vontade. Foi o que me pareceu. Ele nunca me falou assim abertamente, mas pelos seus gestos, pelas reações dele, as atitudes, a impressão que eu tinha é de que ele não estava feliz. Tanto que mudou até o jeito de me tratar. Já não era mais tão carinhoso. Quer dizer, até era, mas quando fazia... Olha, não sei, eu só sei dizer que não era a mesma coisa. Tentei me acostumar com esse novo jeito. Tentei me convencer de que, claro que ele tinha que mudar pelo menos um pouco. Estava preocupado. Coisa mais do que natural. Mas eu sempre achei, eu pelo menos tentei me convencer, de que era só uma fase, que ele estava daquele jeito. Assim, por causa daquela preocupação da gravidez, mas que tudo logo voltaria ao normal. Com o tempo, até seus pais ficaram felizes com o fato de que logo teriam mais um neto. Eles já tinham um casal de netinhos de um outro filho. O problema é que, nesse meio tempo, aconteceu uma coisa muito triste. Lembro que eu estava saindo. Na verdade, ainda estava no trabalho, perto de sair, quando comecei a sentir aquela cólica. Sabe? Fui ao banheiro e percebi que estava sangrando. Me levaram até o hospital. E aquilo que eu comecei a temer, logo que aquela dor começou, infelizmente acabou acontecendo. Acabei perdendo o bebê. Foi o momento mais triste de toda a minha vida. Eu estava tão feliz, eu estava sonhando tanto, fazendo tantos planos. Para mim já era uma realidade. Eu já sonhava com um bebezinho nos braços. Tive de ficar no hospital ainda um tempo. E de lá mesmo, avisei o Emerson e a minha mãe do que tinha acontecido. Depois, eles foram até lá. Inclusive meus sogros foram também. Todos
todo mundo ficou abalado. Todo mundo ficou triste, arrasado. Principalmente o Emerson. Apesar de ele ter reagido mal, lá no começo, incrível. Ele também já estava mais feliz com o fato de ser pai. Até pensei que ele fosse me culpar. Felizmente isso não aconteceu. De todo modo, não sei mais. Ele que já estava mudado comigo, desde que eu tinha dado notícia da gravidez, depois da perda do meu bebê, parece que ele mudou mais ainda. Não que me tratasse mal, mas nem de longe lembrava aquele Emerson do começo, juro. Cheguei a pensar que ele fosse terminar o nosso relacionamento. Até quem sabe, pedi que eu voltasse para minha casa da minha mãe, já que eu tinha perdido o nosso filho. Mas isso também não aconteceu. Fomos seguindo, um tentando consolar o outro, até porque a gente tinha que se conformar com aquela perda, né? Não tinha saída. Até que em novembro, ele me fez um convite que eu sinceramente não estava esperando. Lembro que a gente tinha acabado de se deitar e ele perguntou: Cris, eu estava aqui pensando, o que você acha da gente passar o feriado do dia 15 na praia? Tá falando sério? Por mim tudo bem, vou estar de folga, mas onde que a gente vai ficar lá na praia? Sei lá, deve ter um hotel, né? Uma pousada. Olha, eu fiquei tão feliz com aquele convite. Porque não sei, parecia que as coisas entre nós iam começar a voltar a ser do jeito que eram. Sabe aquela esperança? Fizemos até amor naquela noite. E em resumo, descemos na praia à noitinha, procuramos um lugar para ficar e, por sorte, conseguimos achar uma pousada bem baratinha. Um lugarzinho bem simples, mas a gente só ia usar para tomar banho e dormir mesmo. De modo que estava de bom tamanho. O problema foi que ele não me falou nada que uns amigos tinham alugado uma casa e que também estariam lá embaixo. E a verdade é que naquele primeiro dia, ele nem me deu muita atenção. Sabe, eu me senti meio excluída. Pensei que seria um passeio só pra gente, nós dois. Que íamos aproveitar para recuperar o tempo perdido, voltar àquela atmosfera de antes, aquela coisa de casal apaixonado. Mas ele me deixou em segundo plano o tempo todo. Deu muito mais atenção para os amigos do que para mim. Olha, eu mais chorei do que aproveitei a praia. Inclusive, tivemos uma briga feia, uma discussão, quando chegamos à pousada. Porque eu não gostei do que ele fez. Entre uma coisa e outra, falei: foi para isso que você me chamou, para vir à praia? Para me deixar de lado? Nossa, Cris, como você faz drama, hein? Meu Deus, parece que nada tá bom para você. Olha, ficou um clima ruim. Tanto que na hora de dormir, eu deitei na cama e ele ficou ali na rede. E acabou passando a noite toda ali mesmo. Apesar de tudo, por conta daquela briga, vendo que eu não tinha gostado da atitude dele, pensei que no dia seguinte ele fosse fazer tudo diferente. Ficar mais comigo, me dar mais atenção. Só que parece que foi ainda pior. Para se ter uma ideia, voltamos à pousada ali pelas 2h da tarde. Aí, enquanto eu tomava um banho para me refrescar, ele saiu. Liguei para saber onde ele estava e ele respondeu naquela base. Dei uma saída para me distrair um pouco. Aliás, já vai arrumando as coisas aí, tá? Que quando eu voltar a gente vai subir, tá bom? A ideia, pelo menos a princípio, era voltar somente no dia seguinte e à noite ainda. Mas parece que ele tinha resolvido voltar antes. Não falei nada. Só desliguei o telefone e comecei a arrumar tudo. O detalhe
foi que ele passou a tarde toda fora. E eu ali, trancada naquele quarto. Sabe, aquele calorão, e eu sem saber o que pensar. Meu Deus, tanta coisa passou pela minha cabeça. Ao entardecer ele chegou. Nem falou comigo. Foi direto tomar banho, aí se trocou e apenas perguntou se eu tinha arrumado tudo. Já foi colocando as coisas dentro do carro para a gente vir embora. Não trocamos uma palavra durante o trajeto. Eu até queria conversar com ele, tentar me acertar, mas até porque eu me senti tão mal quando a gente discutia, mas sabe, ele não falou, parecia zangado. Eu achei melhor ficar bem quietinha. Quando chegamos a Curitiba, em vez de irmos direto para casa, pedi que ele me deixasse na casa da mãe. Até porque estava com saudade dela, né? Sentindo falta do seu colo. Queria vê-lo um pouco, desabafar. Ele fez o que eu pedi. E mais uma vez ficou calado. Não disse uma palavra. Perguntei se ele não queria entrar um pouco. Ele só balançou a cabeça dizendo que não. Aí falei que depois ligaria para ele, para que ele fosse me buscar, ou então iria a pé mesmo. E assim que saí do carro, ele já foi acelerando. Conversei com a minha mãe, contei o que tinha acontecido, o jeito como ele tinha me tratado. Até chorar no colo da mãe eu chorei. Ela não me deu nenhum conselho. Apenas ficou ali me fazendo carinho. E quer saber, para ser bem sincera, naquele momento era tudo que eu mais precisava. Depois do jantar, resolvi passar aquela noite ali mesmo. Até para dar espaço lá pro Emerson pensar na vida, refletir. Mandei mensagem avisando que iria dormir na casa da mãe. Ele visualizou e, como resposta, apenas mandou um sinal de positivo. No dia seguinte, 9h40 da manhã, foi a hora que eu despertei. Quase não tinha dormido. Demorei a pegar no sono. Por isso eu acordei um pouco tarde. Não demorou muito e a mãe apareceu ali na porta do quarto. Tava com uma cara tão esquisita. Quando viu que eu já tinha acordado, falou: acho melhor você levantar e dar um pulinho aqui na sala, filha. Ué, por quê, mãe? Aconteceu alguma coisa? Mais ou menos. É a quinta ou sexta vez que eu vim aqui no quarto para ver se você tinha acordado. Vem cá, vem. Olha, fiquei até preocupada pelo jeito dela, né? Porque a cara da minha mãe estava esquisita. Levantei, troquei de roupa e quando botei os pés ali na sala, foi que entendi o motivo para ele estar daquele jeito. Havia várias sacolas ali sobre o sofá, algumas caixas, e quando fui conferir, vi que se tratava das minhas coisas. Roupas, objetos pessoais. Meu coração saltou naquela hora. Sabe, me bateu assim uma moleza, uma fraqueza. Olhei para minha mãe, ainda sem querer entender. Tava mais do que na cara, mas tem hora que você não tem forças para encarar a realidade. Ela falou: o Emerson esteve aqui bem cedo para deixar tuas coisas. Você não falou que você se tinha separado? Até pensei em falar alguma coisa, mas não consegui. Nessa hora, meu coração que estava batendo forte quase parou de bater. Eu olhei para aquelas caixas, aquelas sacolas, e não quis acreditar. Meu Deus, ele fez isso comigo. Perguntei por que ela não tinha me acordado quando ele esteve ali em casa. Ela falou que até queria me acordar, mas que ele nem deu tempo para nada, só deixou as coisas e foi embora.
Falou que depois me ligaria pra gente conversar. Olha, me deu um aperto na garganta que eu não consegui segurar. Mais uma vez, chorei, mas chorei pra valer. Imagine, ele tinha aproveitado que eu havia dormido ali na casa da mãe para, sem me dizer nada, sem conversar comigo sobre o assunto, colocar as minhas coisas naquelas sacolas e deixar tudo ali na casa da minha mãe. Pelo jeito, ele realmente não sentia mais nada por mim. Não queria mais nada comigo. Tanto que estava me devolvendo, sem sequer, repito, sequer conversar comigo. Fiquei ele chorando, tentando entender o que estava acontecendo. Depois peguei o celular e liguei para ele. E quando ele atendeu, a primeira coisa que eu perguntei foi aquilo. O que houve, Emerson? Por que você fez isso? Trouxe as minhas coisas aqui para casa da mãe? Cris, entre a gente não dá. Pensei que fosse isso que você quisesse também. Como assim isso que eu quisesse? Meu Deus, de onde que você... Por que você não falou comigo antes? Cris, acredite. Vai ser melhor assim. A gente não está se dando bem, você sabe. Deu para ver que ele nem queria conversar comigo. Tava sem paciência. Eu até ia perguntar se ele não sentia mais nada por mim, mas... Sabe, chegou uma hora que eu pensei, meu Deus, continuar fazendo o papel de boba. Sabe, perguntando se ele sentia alguma coisa por mim depois de tudo que ele fez. Me devolveu para minha mãe. Aproveitou que eu estava dormindo para me... Tudo aquilo já falava por si. Imagine, ele nem perguntou se era isso que eu queria. Se aproveitou da ocasião e simplesmente me devolveu na casa da minha mãe. Tudo para ficar mais fácil se livrar de mim. Olha, foi isso que ele fez. Para usar o português bem claro, ele fez exatamente isso. Se livrou de mim. Foi isso que ele fez. Ele ainda pediu que eu desse uma olhada nas sacolas, porque se estivesse faltando alguma coisa, ele daria um jeito de procurar lá na casa dele e me devolver depois. Olha, eu chorei tanto, porque gostava tanto dele. Não imaginei que nossa história fosse terminar desse modo. Se bem que não sei, sabe? Às vezes eu fico pensando, lembrando do dia em que eu dei a notícia da minha gravidez, o modo como ele reagiu. Desde aquele dia ele mudou comigo. Quem sabe não gostasse de mim tanto quanto eu imaginava. Talvez estivesse só curtindo o momento, né? E quando viu que a responsabilidade tinha batido a porta, aí caiu em si. E viu que aquilo que sentia não era tão forte. Depois do que houve, que mais que eu poderia pensar? Alguns meses já se passaram e até agora eu não consegui me recuperar. Um dia, eu encontrei aqui no bairro, assim, por acaso. A gente até se aproximou, conversou. Ele quis saber como que eu estava, só que ficou nisso. Sabe aquela conversinha? Meu peito ficou tão apertado, meu coração tão pequenino, para minha tristeza. Ele não deu mostras de que estava sentindo a minha falta. Até pensei em procurá-lo depois, mas aí pensei mais um pouco e resolvi ficar na minha, até porque ele sabe onde me encontrar. E se ainda quisesse alguma coisa comigo, viria atrás de mim. O que infelizmente não aconteceu. Voltamos a nos ver outras vezes, só que depois daquela primeira vez, a gente apenas se olhou, assim, se cumprimentou de longe. Olha que sensação ruim. Eu me pergunto,
Será que se eu não tivesse perdido o bebê, ainda estaríamos juntos? Talvez sim. Talvez não. Na verdade, é uma coisa que eu nunca vou saber. Olha, é uma pena que tudo tenha terminado e desse jeito, porque lá no começo cheguei a pensar que íamos ficar juntos para sempre, porque a gente estava tão encantado um com o outro. Ele também estava. Talvez fosse só entusiasmo, mas, sei lá, a sensação que me dava é que eu tinha encontrado a minha outra metade. Mas não era. Não era minha alma gêmea. Não era. Não era aquela pessoa especial que eu sempre pedi a Deus. Não era. Aquele homem que queria me amar, cuidar de mim, me respeitar. Engano meu. Engano. Porque ele pode até ser o homem que eu queria. Só que eu compreendi nesse pouco tempo que, pro meu desengano, ele não me ama. Eu não sou a mulher que ele queria.